Olá, meu nome é Isabela, eu vou apresentar sobre coirodopatias e é um tema de suma importância porque é rico em diagnósticos diferenciais e é fundamental que todo médico oftalmologista saiba identificar essas patologias. O paciente pode se apresentar com uma série de sintomas que incluem visão embaçada com ou sem fotofobia, dor ocular leve, metamorfopsia, moscas volantes, escotomas e até fotopsia. Os sinais incluem infiltrados vítreos, que estão presentes em mais de 90% dos casos, e a gente também pode ter precipitados ceráticos e sinéquias posteriores. No eletroretinograma, a gente vai ter uma alteração principalmente em relação à amplitude da onda A. Aqui. E vamos iniciar falando da síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes, também conhecida por MILDS. É uma doença inflamatória do EPR da coroide que vai levar a um BAV transitório, mais comum em mulheres jovens, na faixa etária de 20 a 50 anos de idade. É unilateral em até 80% dos casos, precedida por pródromo viral em 50% dos casos aproximadamente, com recorrência rara. Ela tem uma associação com a miopia. 3 das patologias que eu vou citar hoje têm essa relação com a miopia, que é a MILDS, a multifocal e a punctata interna. O paciente vai se apresentar com turvação monocular indolor e fotopsia e uma história de infecção viral recente, com escotomas paracentrais, temporais, e a fundoscopia a gente vai observar numerosos pontos brancos ou ligeiramente amarelados, localizados geralmente em região temporal à mácula, com a fóvea geralmente polpada. A câmara anterior vai estar calma e pode existir um leve borramento da borda papilar. A angiofluoresceinografia vai evidenciar uma hiperfluorescência punctata inicial com impregnação tardia e o edema de papila. Vou voltar aqui para a gente poder ver que inicialmente a gente tem um pouquinho de hiperfluorescência aqui, mas é enegrecido esse meio, mas a impregnação tardia ela acontece. E aqui também é mais um fator para o edema de papila, para a gente ver o edema de papila. A angiografia com indocianina verde vai evidenciar lesões hipofluorescentes, tem aqui uma imagem, que é essa D, e o eletroretinograma, uma diminuição da amplitude da onda A. E aqui nessas imagens, o mesmo que eu já acabei de falar. Nenhum tratamento é indicado porque geralmente tem um curso benigno, com desaparecimento espontâneo de 6 a 8 semanas, e o paciente ele evolui com uma acuidade visual boa. Em relação à coroidite serpiginosa, vai acometer principalmente homens. Ela é bilateral, mas é um bilateral assimétrico e tem um caráter crônico, recorrente e progressivo porque vai criando áreas de atrofia. Tem uma forte relação com HLA-B7 e vai ter um acometimento da coroide, mas principalmente do EPR e da coriocapilar. A gente vai ter uma distribuição que se inicia aqui pela papila. Ela tem um caráter centrífugo, vai acometendo mácula e periferia numa conformação helicoidal ou serpiginosa. E em apenas 5% dos casos, o ponto de partida é da região macular. E além dessa atrofia, a gente pode ter uma neovascularização da coroide. A cicatrização ela vai ocorrer em semanas a meses com mobilização de pigmento. E em 3 a 15% dos casos, a gente vai ter uma membrana neovascular. O paciente vai se apresentar com um abrupto borramento da visão. A gente vai ver lesões branco-acinzentadas agrupadas em polo posterior ou justa papilar. E vamos ter uma vitreite em 30% dos casos. Em relação à angiofluoresceinografia, a gente vai ter um impregnamento em áreas de lesões em atividade. Então, a gente vê aqui que as bordas estão bem hiperfluorescentes. Aqui nessa região justa papilar também está bem hiperfluorescente, mostrando aqui a atividade, né, lesão em atividade. E o prognóstico ele é muito reservado exatamente por causa desse acometimento macular. Aqui só para reforçar, uma hiperfluorescência precoce com hiperfluorescência tardia nas áreas de corioretinite ativa e um defeito em janela nas áreas cicatrizadas. Nenhum tratamento ele é totalmente satisfatório, portanto a gente vai ter um prognóstico ruim.
além do acometimento macular que eu já citei, e a gente pode fazer uso de imunossupressores, corticoides sistêmicos e aciclovir, porque a gente tem uma etiologia desconhecida. E aqui mais uma imagem bem característica da coroidite serpiginosa. Em relação ao birdshot, ele leva esse nome porque remete a tiros de espingarda, como se fossem tiros no fundo do olho. Tem um acometimento bilateral, mas ao contrário da serpiginosa, ele é simétrico. E uma forte relação autoimune. Mais de 80%, chega até a 100% em algumas literaturas, fazem essa associação com HLA-A29. Acomete principalmente mulheres na faixa etária de 30 a 60 anos e vai ter um acometimento da coroide da retina. E por causa desse acometimento retiniano, a gente vai ter vitreite em aproximadamente 100% dos casos, com edema macular cistoide em 50%, e a gente também vai ver vasculite. Ele é recorrente, é crônico e também é raro. A angiofluorescein-angiografia não vai evidenciar hipor ou hiperfluorescência nas fases iniciais, na maior parte das vezes, mas na fase tardia a gente vai ver uma hiperfluorescência que é muito útil para avaliar as áreas de vasculite. Eu vou passar aqui um slide para a gente poder ver essas áreazinhas de vasculite. Um embainhamento vascular bem característico. E na angiografia com endocianina verde a gente vai ter os pontos de hipofluorescência, correspondentes aos focos de hipoperfusão coroidal. A base do tratamento é com corticoides e imunossupressores. E a gente também pode fazer um OCT para confirmar esse edema macular. Em relação à epiteliopatia placoide pigmentada multifocal posterior aguda, a gente vai ter uma doença inflamatória autolimitada, que tem a mesma incidência entre homens e mulheres. Ela é bilateral, geralmente acomete o EPR e a coroide, com alteração mais precisamente localizada ao nível da córeo capilar, principalmente em pacientes jovens de 20 a 50 anos, melhora sozinha, com uma duração de semanas, precedida também por pródromo viral e com associação com HLA-B7 e HLA-DR2, que são os marcadores de doença inflamatória. Escotomas centrais e paracentrais também podem estar presentes. O paciente vai aparecer com uma diminuição súbita da visão, com essa história de infecção viral, febre e indisposição, vai estar em até 33% dos casos, e a gente postula que seja uma imunidade mediada por células para o antígeno viral. As lesões começam em polo posterior, são múltiplas, planas e branco-amareladas, e a gente tem alguns achados associados, que incluem leve inflamação na câmara anterior e vítreo, com um prognóstico bom, recorrência rara. A hipofluorescência vai estar aqui na fase inicial, aqui nessa imagem a gente pode ver, e posteriormente uma hiperfluorescência tardia. Aqui na imagem D, a gente tem uma angiografia com endocianina verde, que também vai mostrar áreas de hipofluorescência, e na imagem A uma angiografia, para a gente reforçar aqui como que é a imagem. O tratamento ele pode ser feito com esteroides, mas o CBO ele é bem claro ao dizer que nenhum estudo provou claramente a eficácia dos esteroides. Aqui uma imagem, a gente tem aqui uma anjo na fase arteriovenosa, fica mais escuro por causa do bloqueio, aqui. E na OCT a gente vai ter um acometimento da camada de fotorreceptores da nuclear externa. Em relação à coroidite multifocal, é mais uma daquelas que tem a relação com a miopia. Acomete principalmente mulheres na faixa etária de 30 anos, é bilateral, vai ter essas membranas neovasculares peridiscais que eu vou mostrar, e na fundoscopia a gente vai ver múltiplas lesões em atividades e múltiplas lesões cicatrizadas, então serão lesões em diferentes fases, também chamadas por eles de saca-bocado, diferentes estágios. Ela é recorrente e pode ter uma associação com vitreite. A fundoscopia vai mostrar múltiplos pontos amarelos ou acinzentados, tipicamente redondos, mas podem ter aspecto oval ou poligonal.
a gente pode ter uma periflebite e tem essa fibrose peripapilar, que é um quadro peculiar de fibrose subretiniana, também chamado de anel de guardanapo, ou anel de prender guardanapo ou napkin ring. Tá aqui a imagenzinha. O edema macular cistoide ele pode estar presente em 10 a 20% dos casos. As principais causas de perda da visão incluem membrana neovascular subretiniana, responsável por até 45% dos casos, e o edema macular cistoide por até 13%. A gente também tem uma alteração que se chama linha de Schlegel, que é uma linha hiperpigmentada na periferia. E na angiofluorescenografia a gente vai ver uma hipofluorescência inicial, com staining tardio e cicatrizes que mostram defeito em janela. Aqui nessa imagem a gente tem uma hiperfluorescência devido à neovascularização coroidiana. Aqui eu coloquei uma imagem de uma membrana neovascular. E importante acrescentar também que na angiografia com endocianina verde a gente vai ter novamente lesões hipofluorescentes e o eletroretinograma ele vai estar normal, exceto se já houver uma atrofia muito avançada. Em relação à coroidite punctata interna, também chamada de PIC, é mais uma daquelas com associação à miopia, fechamos a terceira. Vai acometer mulheres jovens, é bilateral, prognóstico bom, com acuidade visual boa, sem recorrência. O paciente vai vir com uma história de perda da visão central, fotopsias, escotomas. A gente vai evidenciar pequenas e amareladas lesões e pode haver um pequeno acúmulo de líquido subretiniano, sendo que não vai ter vitreite. Aqui na imagem A, a gente vê as lesões ativas. Na B, uma neovascularização coroidal. Na C, que a gente tem esses pontos de hipofluorescência com as bordas hipo, que vai ter uma impregnação tardia. E aqui na D, pontos de hiperfluorescência na fóvea com essa intensa hiperfluorescência aqui, né? Então, ó, a fase inicial ela vai ser de hipofluorescência e a hiperfluorescência ela é mais tardia. E na angiografia com endocianina verde, a gente vai ter múltiplos pontos ovais de hipofluorescência também. Aqui mais uma imagenzinha eu coloquei pra gente, para finalizar, algumas questões do CBO, ajudar também a fixar um pouco o conteúdo e saber de que forma que a gente vai ser abordado na prova. A primeira questão, ela fala de uma mulher jovem que apresenta-se com baixa visual e fotopsias. Ao exame, reação de câmara anterior era mínima e a fundoscopia havia lesões esbranquiçadas e pequenas no polo posterior. A angiofluorescenografia evidenciou hiperfluorescência precoce com impregnação tardia das lesões. E o campo visual revelou um aumento da mancha cega, o eletroretinograma, uma diminuição da amplitude da onda A, e a paciente evoluiu com melhora espontânea do quadro. Qual o diagnóstico mais provável? Então, aqui, bem característico, síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes. Uma mulher de 25 anos apresenta-se com perda visual e fotopsias. Ao exame ocular havia reação celular moderada de câmara anterior e na mácula lesões arredondadas, branco-amareladas, profundas e bem definidas. A angiofluorescenografia demonstrava lesões maculares inicialmente hipofluorescentes que se tornavam hiperfluorescentes em fases tardias. Evoluiu com melhora espontânea após 5 semanas. Qual o diagnóstico mais provável? Também bem característico, epiteliopatia placoide multifocal posterior aguda. Qual das coroidites apresenta membrana neovascular coroidiana mais frequentemente? Coroidite, multifocal e ponoveite. Qual a causa mais comum de perda visual na coroidopatia de Birdshot? E aqui a gente já falou também o edema macular cistoide. Certo? Agradeço muito. E aqui eu coloquei as referências bibliográficas.